o que eu recomendo é, primeiro, você identificar as vistas do modelo. Bom, aqui não tem muito mistério, a gente tem uma vista frontal, eu tenho duas seções aqui, A, B, B, que é fundamental para a criação do design aqui do gancho, né? Então a seção AA ela está aqui e a BB está aqui, eu já vou mostrar para vocês. E tem essa vista aqui, que eu posso chamar de vista lateral, por exemplo. Ele não colocou nenhuma vista isométrica, ele não colocou nenhuma vista isométrica, né? Eu não representei nenhuma vista isométrica aqui, mas claro, não precisa. Por quê? A maioria das dimensões estão aqui, nessa vista frontal. A única coisa que a gente vai precisar de olhar é para a seção AA, para a seção BB. Né? E aonde que está essa seção? Na interpretação do desenho é onde a gente vai identificar esse nível de detalhamento, claro, para saber que, bom, nessa parte do meu modelo tem uma seção AA e nessa parte do meu modelo tem uma seção BB. E aí a gente vai começar a entender o que significa essa seção AA e o que significa essa seção BB, certo? Então, primeira coisa, uma vez que aqui não vamos perder muito tempo aqui interpretando o desenho, porque é bem simples. Vamos focar nessa vista frontal, que é a vista que vai nos auxiliar aqui na modelagem 3D. Né? Então, primeira coisa que eu preciso entender, aonde que eu começo a minha modelagem? E para interpretar o desenho 2D, a gente faz essa interpretação justamente para entender por onde começar a modelagem, aonde posicionar a origem, né? Da onde começa tudo aqui nessa modelagem. Eu começo fazendo aqui em cima, eu começo fazendo aqui embaixo, eu começo fazendo aqui na ponta. Né? Isso depende de cada jeito. Né? Não vou dizer que tem um jeito 100% correto de você criar isso aqui, mas o que eu vou recomendar para vocês é uma forma que eu já tinha feito e é uma forma que funciona muito bem. Ok? Então, olha só. Primeira coisa que eu vou identificar. Repara só. Aqui eu tenho o corte da seção AA, beleza? E aqui eu tenho um corte da seção BB, né? Aqui, na verdade, eu tenho um corte da seção BB. Olha que interessante, eu já consigo identificar um possível ponto para a criação da minha origem. Qual que é o possível ponto para identificar a nossa origem? Seria esse ponto aqui, né? Por que esse ponto? Bom, esse diâmetro aqui, ó, esse raio 232, ele está partindo desse ponto. Esse raio, esse outro raio aqui, de 200, ele está partindo não da origem, mas sim da mesma linha aqui da origem, correto? Então é interessante a gente começar por aqui. Porém, se você reparar a outra linha de centro aqui do gancho, ela está deslocada da origem 28 milímetros. Bom, esse é o ponto inicial que a gente tem que ter em mente. A origem está aqui, certo? E esse raio aqui, ó, esse círculo, se eu desenhar aqui, ele está na mesma posição horizontal da origem, ele está partindo daqui, repara, né? Porém está deslocado a 28 da origem. Certo? Que vai coincidir com essa linha de centro que está passando aqui no nosso modelo. Então, é basicamente isso. Outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui são os fillets. Repara só, não é intuitivo você perceber esses fillets. Repara, eu tenho um raio 90 aqui e eu tenho esse círculo, ele vem até aqui. Repara que desse ponto até esse ponto aqui, que é o final do nosso fillet, eu tenho uma reta. Então isso é importante a gente perceber. Outra coisa que é importante a gente ficar atento num modelo como este aqui. Aqui ficou um pouco distorcido, mas repara que eu tenho um fillet, né? Então, ó, aqui eu tenho um círculo, aqui eu tenho uma linha descendo reto. Aqui eu vou ter o final do outro círculo, coincidindo aqui com essa reta. Porém, entre essa reta e esse círculo aqui, eu tenho um raio, um fillet de raio 335.
ok? Isso é importante também a gente ficar atentos. E por último, essa distância aqui, ó, que é limitante, né, da ponta do círculo aqui de superior 100 milímetros para baixo, né, partindo do centro. Então, mais uma referência para fundamentar que aqui é o ponto ideal para ser a nossa origem. Certo? Deixa eu apagar um pouco aqui e continuar mostrando mais alguns detalhes para vocês. Depois que a gente criar todo esse esboço, o que vai acontecer? Né? Vamos criar essa seção transversal. Essa parte aqui, ó, daqui para cima, não me interessa muito agora no começo da modelagem. Então, eu meio que vou esquecer isso aqui por enquanto. Eu vou focar nessas partes aqui, ó. Agora, repara, uma outra coisa que eu quero chamar a atenção. Quando a gente for desenhar essa parte que eu acabei de fazer aqui, repara que essa perna é menor que essa perna, né? E isso acontece para ele ter essa curvatura aqui de design. Senão, não é possível ter essa curvatura aqui. Então, isso tudo também a gente tem que ficar atento ao interpretar esse desenho aqui. Beleza? Deixa eu ver aqui se não faltou mais nada. Aqui também a gente vai ter uma reta, né? Olha, do mesmo jeito que aqui tem uma reta, se observarmos esse design aqui, ó, eu vou traçar o círculo que ele seria aqui. Então ele vem reto aqui, essa aqui desce reto aqui. Vou criar um ponto e vou criar esse arco aqui. E aqui é a mesma coisa. Essa reta ela se prolonga aqui, essa se prolonga aqui. Eu vou ter um ponto, né? Eu vou ter esse ponto aqui e depois é feito esse fillet aqui de raio 90. Acho que é basicamente isso que a gente precisa saber, que a gente tem uma origem e tem relações deslocadas à origem, beleza? Então agora, e qual recurso que a gente utiliza? Bom, uma vez que a gente interpretou o desenho, agora a gente está entendendo por onde começar a modelagem. A gente já sabe que tem dois tipos de corte de seção, e esse corte de seção ele vai orientar o nosso design. A gente sabe aonde vai ficar a origem e quais cuidados a gente tem que ter para criar essas curvaturas aqui, né? Próxima etapa seria a fabricação. Bom, para fabricar esse componente aqui, ele tem vários processos de fabricação. O processo mais comum, né, é a fundição, o forjamento, o martelamento, para criar essa peça aqui. É uma peça fundida, ela não pode ter defeitos na microestrutura dela, no interior dela, porque isso fragiliza o material e a norma estabelece isso aí. Para você, um dos critérios de você atender a norma no quesito de resistência é você trabalhar um corte de seção, um corpo de prova e fazer o ensaio de tração. A norma também estabelece isso aí, beleza? A fabricação, então, pulando a fabricação, a gente entra na identificação dos recursos, né? A grande sacada aqui a gente vai praticamente trabalhar com ressalto por base extrudado e um ressalto por limite. É como se fosse um loft, porém a gente vai utilizar o ressalto por limite. E o porquê a gente vai utilizar o ressalto por limite? Porque a gente vai pré-estabelecer um limite aqui, que é essa face, vai pré-estabelecer outro limite aqui, que é essa face, e depois vamos indicar duas curvas guias, que é essa curva aqui e essa curva aqui. Certo? E basicamente a gente faz isso para ele conseguir se adequar ali na curvatura e no design. Beleza? Lembrando que o perfil todo vai ser seguido conforme essa seção e conforme essa seção aqui. Certo, pessoal? Então, é basicamente isso. Então, uma vez que a gente interpretou o desenho 2D, a gente visualizou a fabricação, a gente identificou os recursos básicos que vamos utilizar aqui na modelagem, agora a gente entra na modelagem 3D.